Agora a gente vai para a última parte, tá? A gente vai fazer os exemplos que a gente viu na unidade 2 e na unidade 4, tá? No R, para vocês verificarem e perceberem que as respostas são as mesmas, porque tem que ser. Não importa onde você faça e do jeito que você faça. Ok? Então, eu vou só abrir aqui, que eu acabei esquecendo de abrir o PowerPoint para vocês. Não tem problema nenhum, que só são coisas de estudo. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui os exemplos da unidade 2 e 4. Então eu vou mostrar e vou fazer no R cada um. Então aqui a gente tem o primeiro exemplo, que é da unidade 2, que é aquele para uma amostra. Então você sabe que a resistência à tração de madeira produzida pela máquina de tração é em média 72 kg por milímetro quadrado e com desvio padrão de 2 kg por milímetro quadrado. Recentemente a máquina foi ajustada. A fim de verificar a média de resistência à tração, 10 amostras foram testadas apresentando os respectivos valores de resistência à tração. Então está aqui. Podemos concluir que teve diferença entre os valores de resistência à tração da madeira? Adote um nível de significância de 5%. Então tem o seguinte, tá? Vou mostrar para vocês aqui no R. Esse script aqui eu vou mandar para vocês. Script é o jeito que a gente escreve as coisas no R, tá bom? Então só que só tem um cabeçalho. Tudo que eu escrever no R com pelo menos uma hashtag na frente, ele não vai entender isso como função. Então, coisas escritas a gente faz para facilitar você entender. Eu não faço muito. Esse script aqui tem bastante coisa escrita porque é a primeira vez que vocês estão fazendo e para vocês verificarem. Mas geralmente a gente não faz muita coisa escrita no R, tá? Para não confundir. Então tudo que tem hashtag é só coisa que você escreve, ele não vai entender como função. Se porventura você não escrever, ó, vamos supor, tá vendo? Ó, eu não fiz nada, ó. Tá vendo? Ó, eu dei um Ctrl Enter, tá? Para ele ler qualquer linha no R é Ctrl Enter. Tá vendo? Ó? Você pode ver que ele fez ali, mas ele não deu nada, ele já fez o require. Tá vendo? Mas se porventura eu não tivesse colocado o hashtag, ele ia dar um erro, tá vendo? Ó? Porque isso não é uma função. Ok? Então, lembra que o que a gente tem? A gente tem. Lembra que a gente já tem que ter feito isso. Ó. Lá na unidade C, a pasta com os arquivos todos em CSV. Como que eu sei que é CSV? Vai estar aqui, ó, arquivo de valores separados por vírgula. O outro vai estar arquivo Excel. Tá? Então, eu deixei lá na pasta todos os arquivos. Vocês podem salvar com o mesmo nome. Se vocês quiserem salvar com o meu nome, criar uma pasta com o meu nome para facilitar e ficar tudo igual, vocês podem fazer também. Não tem problema nenhum. Lembre uma pasta chamada Rômulo no seu arquivo CD. A diferença é, o meu é C. Se a sua unidade for D, onde está o C lá no meu, vai ter que estar D. E isso aí não tem como mudar. Tá? A não ser que você reformate e coloque como unidade C de novo. E aí você pode colocar o nome dos arquivos exatamente assim, igual também, e aí você consegue fazer exatamente, mas você pode dar o nome que você quiser. O importante é estar na extensão CSV. Tá? Então a gente vai fazer o primeiro aí, que é esse teste. Para eu fazer esse teste, então vocês podem ver, ó, quando eu dei, ó, tá vendo que tá meio bagunçado? Eu vou começar de novo, é só você vir aqui, lembra da editar, limpar o console, ele vai ficar branquinho de novo. Então eu vou dar aqui um Ctrl Enter, você vai ver que ele já vai passar lá para a função require. Por que? Porque para eu fazer esse teste Z para uma amostra, né? Por que é Z mesmo? Porque eu tenho a variância ou desvio padrão dado, tá? Então eu vou precisar do pacote TechIndemos que eu ensinei vocês a instalar anteriormente. Eu vou chamar de dados1, tá vendo? Ó, dados1. A função, aí você tem que usar isso aqui, ó. Dados1 é o nome que eu dei. Eu dei um nome diferente do nome que está no arquivo para vocês entenderem que eu posso dar o nome que eu quiser dentro do software. Tá? Dados1, uma setinha com um tracinho, read.csv2, tem que ser esse, abre aspas, C maiúsculo, porque a unidade geralmente ela está em maiúsculo, 2 pontos, barra, o nome da pasta, o nome do arquivo, ponto .csv, vírgula, header igual tree. Isso aqui
E essa parte aqui é para indicar, tá? Essa parte aqui, ó, é para indicar que a primeira linha são os títulos ou o nome das variáveis. Isso aqui é para eu ler o banco de dados, tá? Eu só coloquei um lembretezinho aqui para saber o que que é. Então, quando eu der aqui um Ctrl Enter, eu dei errado aqui, Ctrl Enter. Quando eu der o Ctrl Enter, tá vendo? Ele vai aparecer aqui, aí lembra que eu mostrei para vocês no RStudio? Ele vai falar aqui, ó. O dados 1 eu tenho 10 observações e uma variável, que é aquela variável resistência. Pra você saber que variável é, você pode clicar em cima e ele vai mostrar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fechar aqui, tá? Só para você conferir. Depois eu vou usar aquela funçãozinha chamada str, tá? Que vai mostrar o banco de dados aqui embaixo, ó. Vou deixar menor aqui porque a gente quase não usa isso aqui, tá bom? Ó, str dados, ele vai falar, ó, que é um data frame de 10 observações de uma variável que tem os valores de resistência. Lembrando que ele vai transformar vírgula para ponto. Não tem problema você deixar lá no Excel em vírgula, mas quando ele transformar para o R, ele vai transformar em ponto, porque a linguagem do R é em ponto. Então, tudo que você for usar de decimal no R, tá? Tudo que você usar de decimal, você vai ter que usar em ponto. Tá? A gente vai ter que usar a linguagem americana, porque ele está programado para ser americano. Então, tomem cuidado com isso. Se você usar vírgula, vai dar erro. E aí eu vou usar o Z, mas esse Z.test eu usei porque ele está dentro desse pacote. Lembra que eu usei. Então, quando eu fizer a função Z, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai dar o valor de Z, que vocês podem conferir no seu, só que vocês viram que em nenhum momento ele deu o valor de Z tabelado, porque o R não vai trabalhar com Z tabelado. E nenhum software estatístico faz isso. Ele vai trabalhar com o p-valor. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com o p-valor, ok? O p-valor vai indicar o seguinte, tá? Você vai utilizar o seu nível de probabilidade. Vamos supor que o nível de probabilidade que você esteja usando seja 5% ou 0,05. Eu vou usar em decimal porque o R sempre vai te dar em decimal e não em percentual. Lembra que quando o F calculado era maior que o tabelado, eu rejeitava. E quando o F calculado era menor que o F tabelado, eu não rejeitava. Aqui é o contrário. Toda vez que o p-valor dado, ou seja, esse valor aqui, ó, tá? O p-valor que está marcado aqui, for menor ou igual que o nível de probabilidade do exercício, eu rejeito. E toda vez que ele for maior, eu não rejeito. Então, ele é diferente, tá? Ele é contrário daquilo que a gente aprendeu na tabela. Então, na tabela, quando o F calculado maior que o F tabelado, eu rejeito. Quando o F calculado é menor que o F tabelado, eu não rejeito. Aqui não. Toda vez que o p-valor calculado, tá, for menor ou igual ao nível de probabilidade, eu rejeito. E quando ele for maior, eu não rejeito. É bem importante vocês verem. Então, neste caso, como 0,002 é menor do que 0,05, eu rejeito a minha hipótese. Tá? Então, p-valor menor ou igual, rejeita. P-valor calculado maior, não rejeita. Tá? Isso é o exemplo aí do exercício 1. Então, vocês podem ver que deu exatamente a mesma resposta, porque tem que dar, não importa como você faça. Tá? Como eu disse para vocês, vocês vão ter esse script aqui para vocês fazerem. Agora, a gente vai fazer o exemplo 2. Tá? O exemplo 2, então, é um teste para duas amostras independentes. Eu tenho um grupo de árvores que teve seus DAPs medidos com auxílio de uma suta e uma fita. Prevendo que a suta produz superestimativas dos diâmetros, verifique o nível de 5% de probabilidade se mede os diâmetros medidos pela suta são superiores aos medidos com fita. Ah, só um lembrete aqui.
que eu esqueci do negócio. Você pode ver que tem aqui, ó, z-teste. Eu coloco dados, resistência, a média, lembra aquela média? Se é igual ou não a 72, que é a média dada no exercício. Aqui eu vou colocar o desvio, sempre é o desvio padrão, então se der a variância eu tenho que tirar a raiz. E a alternativa aqui é tree. Por quê? Tá? Lembra que existe a hipótese alternativa diferente, maior ou menor. Tá? Se for maior é T, tá? Então aqui tá T, que é de two-seated, tá? Mas você pode colocar só o T, que ele vai entender. Tá? Para eu fazer o teste para duas amostras independentes, considerando variâncias homogêneas, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou chamar agora de dados 2. Então eu vou pedir para rodar. Apareceu aqui dados 2, que é quem? Vou mostrar aqui a última vez, tá vendo? Ó, suta e fita. Ok? E aí, STR, só para verificar, vocês vão ver aqui, ó, suta e fita, e aqui tá a decimal dele é ponto, ok? Ele tem então um decimal de ponto. Primeiro teste que eu tenho que fazer é o teste F, tá vendo? Por quê? É o teste de variância. Então eu fiz o teste F, ele deu 1,45 e o p-valor deu 0,69. Lembra? Agora o p-valor é maior que 0,05, então não rejeita. Nesse caso, eu tenho um teste para duas amostras independentes, considerando variâncias homogêneas. Aí eu vou fazer o teste T, normalmente. T.teste. Você viu que aqui eu não precisei de pacote, porque tanto var.teste, que é dados de altura, tá vendo? Ó? Ah, por que eu coloco esse dados na frente aqui? Vou explicar para vocês. Porque eu tenho que dizer de que banco de dados que está vindo a variável suta e de que banco de dados eu estou vendo a variável fita. Um único lembrete aqui quando vocês fizerem para outros casos esse aqui. Sempre a maior variância tem que ficar sobre a menor. Então, no caso aqui, a gente deu sorte de ser a mesma. Mas se não fosse, eu teria que trocar. Aí refazer o teste, é bem de boa. Feito isso, eu vou fazer o teste T, para duas amostras independentes. Desculpa. Ctrl Enter, Ctrl Enter. Então tá aqui, ó. Tá vendo, ó? To sample test. Ele fez, ó. Dados de suta, dados de fita, que não importa a ordem. Alternativa, tá vendo, ó? Que agora eu usei greater, que é maior. Ok? O greater aqui quer dizer maior. MU aqui sempre é igual a zero. Paired é false. Por que o paired é falso? Porque não é um teste para dados pareados. Você vai ver que quando a gente fizer o exemplo 4, que é para dados pareados, a gente vai usar aqui verdadeiro, ou true. O false, o T e o F, sempre é true ou false. Tá? Então, F de false ou T de true. Tá? Mesma coisa. E por que var é igual true? Porque não é um teste, o teste F não deu variâncias homogêneas, então eu tenho que fazer a variância igual. Lembra aquela variância igual entre elas, ok? Então, por isso, eu vou fazer aqui dessa forma. Aí eu fiz aqui o teste, deu o mesmo valor, vocês podem olhar aí. A alternativa é greater, tá vendo? Maior que zero. E o p-valor deu 0,35, ou seja, deu maior que 0,05, ou seja, não há diferença entre medir com suta e não há diferença entre medir com fita. Agora, a gente vai para o exemplo de dados pareados. Que lembra, é aquela de dinâmica natural, que foi medido em um ano subsequente e quer ver se teve aumento no período de 1% e utilizou alfa 1% agora. Então vocês vão ver que agora também tem outra diferençazinha. Tá? Então eu vou ler, ó,
eu vou fazer um teste para dados pareados, vou ler o banco de dados 3, não vou mais mostrar, você já mostrei outras vezes. O str está aqui, ó, mudou para ponto, é sempre interessante verificar isso. E agora eu vou usar o mesmo t, tá vendo? T.test, t.test. O t é o mesmo. Só que vocês viram que eu não coloquei duas, só coloquei agora dados 3, ponto ano, ponto 2, dados 3, app.1. Tá? Então, interessante que vocês entendam. Ó, eu tenho o ano 2 e o ano 1. Alternativo greater, porque também é maior. mu igual a 0. Pyred, aqui é tree. O var equal não precisa, porque não é um teste para duas amostras independentes. E tá vendo que agora eu coloquei conflevel.0.99? Porque agora é 1%. Viram que em todos os outros que eu fiz eu não coloquei, porque o default sempre é o coeficiente level 0.95, ou 5%. Tá? Então, agora como foi 1%, eu tive que usar 0,99. Se vocês verem a análise, ele vai fazer aqui, ó, 6,95 e deu 0,0004, que foi menor que 0,05, ou seja, o p-valor foi menor do que o nível de significância de 1%. Desculpa, aqui é 1%. Tá? É o costume de 5%, mas aqui é 1%. E aí, rejeita, ou seja, houve aquele valor maior no período considerado. Né? Cresceu no período de um ano. Agora eu vou mostrar para vocês o DIC, os dois DICs. Então, primeiro exemplo do DIC balanceado, que são as 4 variedades de pequi. E a gente quer ver. Lembrando que eu sempre preciso ter todos os bancos de dados. Tá? Ah, só um lembrete que ficou antes de ir para o DIC. Lembra que aqui eu usei var igual tree. Se fosse um teste cujas variâncias tivessem dado heterogêneas aqui no teste, ou seja, um teste que rejeitou, era só escrever aqui, em vez de var.equal true, escrever var.equal false. Tá? Somente isso. Agora eu vou mostrar para vocês, lembrando que nesse aqui, ó, eu preciso, além disso aqui, fazer o teste. E o teste de Tukey e Danca eu ainda não passei para vocês. Então a gente não vai fazer ele agora. Tá? Aqui na disciplina a gente vai fazer quando a gente passar a prova. Tá? Mas eu preciso só ter os dados. Você pode ver que eu não vou colocar os totais. Eu vou ler o banco de dados da mesma forma, tá? Porque não muda. Então eu só vou abrir aqui para vocês verem que esse aqui é um pouco diferente dos outros. Então tá vendo? Ó, tratamento, repetição, produtividade. Tratamento A, 5 repetições e os valores. Tratamento B, 5 repetições e os valores. Tratamento C, 5 repetições e os valores. Tratamento D, 5 repetições e os valores. Pode fechar aqui. Vou fazer STR dos dados. Tá vendo? Aqui já é diferente, ó. Tá vendo? Ó? Tudo lá era valor inteiro ou numérico. Né? Número sempre vai ser int ou num aqui. Agora a gente tem um caractere, mas isso não tem problema nenhum na análise. Tá? Vou primeiro fazer o teste de Bartlett, porque eu preciso saber se as variâncias são homogêneas entre os tratamentos. E o Bartlett, tá vendo? Deu 0,66. Ou seja, não rejeitou. Ok? Lembrando que o Shapiro.test também não rejeitou. Ok? Ah, o Shapiro, tá? Ele é um pouco diferente da tabela. Bem interessante dizer isso. Aqui, quando o valor dá maior a normalidade, e quando o p-valor é menor que 0,05, não há normalidade. Segue a mesma regra para tudo. É até melhor do que na tabela, que é o contrário. Tá? Lembrem disso. Tá? Então, também deu normalidade. E aí ele fez, ó. Ele não vai ter o total, tá? É normal isso não ter, mas o mais importante aqui é você olhar o F calculado e o p-valor que deu 0,0, deu menor que 0,05, ou seja, há diferença entre as médias.
Tá? Então, há diferença entre as produtividades. Lembrando que a gente vai estudar qual produtividade é melhor, qual é maior, qual, no próximo capítulo. Por enquanto, é só importante vocês saberem se há ou não diferença. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os dados não balanceados, só para vocês entenderem. Então, eu vou fazer o mesmo, que é para ver a venda dos vendedores entre si, ok? Então, eu vou ter aqui, ó, DIC com expedições. Então, eu fiz o D5, tá vendo? 15 observações de 3 variáveis. Você clicar aqui, ó, tá aqui. O STR, ele vai dizer, ó, que é 15 observações, tá? Caractere, inteiro, inteiro. Eu só fiz aqui, eu fiz aqui de curiosidade, tá? Não era necessário fazer no exercício, mas já que a gente está fazendo e que é simples, eu tenho então, tá vendo? Ó, o Bartra deu 0,91, as variâncias são homogêneas. O Shapiro deu 0,13, que é maior que 0,05, então também deu o resultado. E a nova, tá vendo? O grau de liberdade, os graus de liberdade estão aqui, soma de quadrado, quadrado médio, F calculado, e deu aqui maior que 0,05, ou seja, não houve diferença de venda entre os vendedores. Então, viu? É bem simples vocês usarem o software, tá? Eu então quero que vocês já tenham feito as planilhas, já tenham instalado os programas, feito as análises. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, mas vocês podem ver que é bem simples de usar o software e é bem mais rápido. Só que vocês precisam entender todos aqueles procedimentos para vocês saberem se o software está ou não fazendo errado. Tá? Então, bons estudos e a gente se vê semana que vem na avaliação. Durante a semana, tá? Eu vou falando para vocês mais ou menos como vai fazer a avaliação e vou soltar um vídeo até segunda-feira de como vai ser a avaliação de vocês, ok? Boa tarde.